Dos louvores, quem prestou atenção, Deus falou fortemente. Tem pessoas, não sei o porquê Deus está mandando eu falar isso antes de eu abrir a palavra, que vai para as igrejas esperando o profeta revelar, que vão em lugares, em casas de orações. Não que você não pode ir, você pode ir sim. Aonde há oração, aonde há poder de Deus, é onde nós devemos estar. Esperando Deus falar com ele. Mas é um crente que às vezes nunca pega a Bíblia na mão, não lê a palavra, vem para o culto, não presta atenção na palavra de Deus, e daí ele fica despercebido e Deus falando. E Deus falando, e Deus falando. E nessa noite Deus começou a falar do início e vai até o fim, falando conosco. Abra a tua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Glorificado o nome de Jesus. Esse culto está uma bênção, irmãos. A presença de Deus na boca das crianças, na boca dos levitas, foi o sobrenatural de Deus. Quando nós entramos na casa de Deus com o nosso coração, com a nossa alma vazia, nós ouvimos a voz do Senhor e aquilo nos preenche, nos alegra, nos fortalece, nos restaura e nós saímos daqui transbordando das bênçãos de Deus. E nessa noite Deus tem bênção para mim e para você. Porque Jesus marcou esse banquete nessa noite, preparou essa porção, esse alimento, preparou essa janta gostosa para nós alimentar nossa alma e nosso espírito através da palavra dele. E nós vamos sair daqui não fraquinho, não trabalhando, não desanimado, não vamos sair daqui desmaiando de fraqueza. Nós vamos sair daqui forte com a presença de Jesus, dizendo para Satanás que o que ele lutou o dia todo contra nossas vidas foi em vão, porque Deus preparou um banquete para nós. Glorificado o nome de Jesus. Hoje eu estou num desafio muito grande com a minha garganta, que eu estou com dificuldade, mas eu não vou me acovardar e não vou fechar a espada e dizer que não vou fazer para Deus. Se não sair uma voz bonita, irmãos, vocês glorificam, que o glória de vocês se torna bonito e vai ser uma bênção de Deus. Mas eu vou tentar passar para a igreja o que Deus passou para o meu coração nessa tarde. Irmãos, vocês sabem o mistério de Deus na minha vida, que Deus não me usa com o ensinamento da palavra. Deus me usa em revelação. E às vezes eu até tento ser desobediente a Deus, porque eu estudo, e chega na hora Jesus não deixa. Porque Ele desce com a sua revelação e fala com a igreja face a face, dizendo nessa noite: a bênção está preparada para aquele que veio ao meu encontro. Tem pessoas que perderam a bênção nessa noite, que não entrou por essa porta. Pessoas que pensaram que ficar em casa ia ser melhor do que vir no culto. Vai sair hoje daqui, quem estiver aqui com sua bênção, com sua vitória, porque Deus, Ramar, Tecou, Ficacha, Ramanar, Deus preparou essa bênção para nós. Lamacho, Recate, Tecou, Ficacha, Ramanar. O porquê que a pastora está enrolando para ler? Porque Jesus está mandando. Porque para eu receber bênção, eu tenho que esperar. Ou você é aquele crente miojo que tudo em 3 minutos tem que acontecer. Mas tu ora um segundo e acha que em 3 minutos a tua bênção vai vir? Não vai não. Mas temos um preço a pagar. Eu gosto de comer a carne que Deus usa, o irmão Jô. Estou já me convidando, irmão Jô. Que é um churrasco abençoado, irmão Paulo. Mas nós temos que esperar a carne assar para nós se alimentar. E assim é nas coisas de Deus também. Glorificado o nome do Senhor. Tem um mistério aqui, eu estou tentando, mas eu vou ter que fazer o que Deus está mandando. Quem veio preparado para a casa de Deus nessa noite?
Lomo facho recate conficai, remanacho recate conficacha ramanai. Pai, não quero fazer nada além do que a tua vontade e o teu querer. Eis-me aqui, Espírito Santo, para deixar e dar total liberdade para você trabalhar na simplicidade, na humildade, nas palavras tropeçadas, nas palavras que às vezes não é nem muito bem entendida, mas ela tem poder para chegar até as almas e a tua palavra fazer a obra. E eu me coloco no teu querer, na tua vontade. Mãe Clarice, vem ler a palavra para mim. Vem com a tua palavra, vem. Tu vai ler Deuteronômio, do capítulo 1, Deuteronômio 28, capítulo 1 até o 12. E a igreja acompanhe junto para nós se alimentar juntos. Aleluia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os meus mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva, tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. Pode se acessar, gente. Sabe o que Jesus está falando nessa noite? Que Deus tem bênção para nós. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não ficamos atentos à palavra de Deus, nós não focamos a palavra de Deus, nós não obedecemos a palavra de Deus, e daí nós não recebemos bênção. E daí nessa tarde eu estava orando e Jesus falando comigo, e o pastor foi tomar café de manhã e ele disse: hoje eu não quero comer pão. Jesus disse assim para mim: manda ele se lembrar o tempo que ele comia aipim puro, porque não tinha o que pôr na mesa para se alimentar. Hoje, igreja, Deus nos alimenta, Deus nos abençoa, Deus dá carro para nós andar, Deus dá pessoas abençoadas para fazer a obra, para nos ajudar, Deus dá vizinhos abençoados para nós, Deus dá familiares abençoados para nós. Mas muitas das vezes nós não ficamos atentos à palavra de Deus. Porque o inimigo coloca obstáculo na minha vida e na tua vida para tentar impedir de você ser abençoado, para tentar fazer com que vocês sabem por que eu falo assim, irmãos? Porque está vindo revelação, e vocês sabem que eu tenho sequela no cérebro, e para a honra e a glória do Senhor Jesus, com a metade do cérebro eu estou aqui fazendo a obra de Deus, com a metade do neurônio funcionando, mas eu
estou aqui para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. Jesus usou uma mula. Por que não pode usar pastora só com a metade do neurônio? Jesus pode, se Ele querer, Ele pode. Ele está fazendo isso nessa noite. A bênção, irmãos, não depende dos outros para chegar na minha vida. A bênção depende de mim mesma, para eu ser abençoado. O que Deus está falando conosco na palavra nessa noite? O que Deus passou para Moisés, para comunicar aquele povo, para transmitir aquele recado? E assim somos nós. Às vezes Deus diz assim: vai lá e entrega tal coisa para o pastor, mas eu digo, não vou falar porque ele é meu esposo. Estou retendo a bênção, porque se ele não receber a bênção, eu não recebo junto. Jesus revela dentro da igreja para pessoas que se sentem anônimos aqui dentro, que se sentem incapazes, que se sentem sem condições de fazer a obra, e a pessoa não abre a boca, não entrega o que Deus falou, e daí está retendo a bênção do irmão e a bênção dela também, porque Deus quer usar a vida dela. Hoje, irmãos, eu tenho o maior gosto mesmo de andar no sal. Não estou falando isso para se gabar. Sabe por quê? É uma promessa de Jesus. O dia que Jesus falou para mim dentro de um condomínio, que eu era zeladora, que eu estava limpando o espelho do elevador. Eu lembro como se fosse hoje, Jesus eu limpando, e ele começou a falar comigo. Ele disse assim: a partir de hoje, tu não trabalha mais para homem, você vai trabalhar só para mim, só na minha obra, e eu vou te abençoar, eu vou mandar para você as provisões que tu precisa. O calçado vai vir, a roupa vai vir, o remédio vai vir, o alimento vai vir, o carro vai vir, porque nós não tínhamos carro. Eu cheguei em casa e falei para o pastor, e era no momento de vale, de dificuldade, de luta, bem a época em que nós falimos o restaurante, e nós estávamos passando por um deserto espiritual, financeiro, de tudo que você imaginar. Eu cheguei e falei para o pastor: olha o que é fé, irmãos, e dá a voz ao Espírito Santo. Eu disse: amor, Deus falou comigo hoje lá no meu trabalho, e ele ia me buscar de moto num frio, era bem inverno. Eu disse assim: Deus falou para mim que vai dar um carro para nós. O meu filho não está aqui, o Felipe hoje, o Felipe disse assim: agora, mãe, como diz o jovem, pirou o cabeção de vez. Da onde que nós vamos ter carro se nós estamos morando debaixo da lona e com as britas no pé? Eu disse: eu não sei como, mas Jesus falou, e Jesus falou, ele vai cumprir. Dali 15 dias estava encostando o carro aqui na frente da casa. Todo mundo olhava, dizia: o que está acontecendo? Eles estão endividados, eles ficaram loucos, estão fazendo dívida, estão comprando carro. Tem até crente que murmurou dizendo: mas como que pode não enxergar a luta que está passando e comprar um carro? Mas mal ele sabia que era Deus entregando nas mãos do pastor para nós continuar fazendo para ele e cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Eu ouvi atentamente a voz de Deus. Fui criticada, fui humilhada, fui julgada, mas isso não tirou aquela voz que falou suave no meu ouvido: você vai trabalhar para mim na minha obra. Mas quando Jesus falou isso, havia necessidade de obediência. Um dia eu queria estar aqui em cima ministrando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. No outro dia eu queria estar lá limpando o apartamento para ganhar dinheiro, porque a necessidade era muito grande, igreja. A nós precisava, nós estávamos com a nossa vida financeira virada toda desorganizada, e Deus está falando com a igreja essa noite. E eu disse: agora, Jesus, o que eu vou fazer, Pai? Eu vou envergonhar o teu nome e as contas para pagar? E Jesus dizia: prega a minha palavra, ora pelas pessoas.
Eu dizia, não, Jesus, eu tenho que ir lá fora ganhar dinheiro para pagar minhas contas, porque eu não aguento mais ser humilhada pelas pessoas. Eu não aguento mais olhar para as pessoas e apontar o dedo e dizer, ela diz que é crente, mas não paga a conta. Mas havia uma promessa de Deus na minha vida e há uma promessa de Deus na tua vida. O que Deus falar vai se cumprir. Basta você ser obediente. Mas eu tive dificuldade, irmãos. Eu tive, vai passar o horário. Quem quiser ir embora pode ir. Não tem revelação e eu não vou deixar de entregar. Está quase dando 9h30, vai ter Santa Ceia. Quem quiser ir para casa pode ir, igreja. Estou dando a bênção pastoral, pode ir. Mas se tu ficar até o final, você vai receber algo de Deus nessa noite. Deus está falando com pessoas aqui. No meio do teu caminho, no meio do meu caminho, vai haver obstáculo, vai haver barreira, vai haver impedimento, vai haver os murmuradores, vai haver aqueles que vão ficar te dizendo que não vai dar certo, vai haver aquelas pessoas que vão dizer que você endoidou de vez, que agora você virou crente fanático. Mas não te esqueça que quem suou no teu ouvido dizendo que você é missionária foi Jesus. Quem suou no teu ouvido, irmão Paulo, dizendo que você é pastor foi Jesus. Quem falou que você é presbítero, meu irmão Marcos, foi Jesus. A promessa vem de Jesus, não é do homem. Mamacho recatecou, ficai. Remamacho recatecou, ficai. Mas no meio do caminho eu não esperava a enfermidade. No meio do caminho eu não esperava a minha rebeldia. No meio do caminho eu não esperava que eu ia me contradizer muitas vezes. No meio do caminho eu não esperava que muitas das vezes eu ia falar, mas eu ia conseguir cumprir. E tudo isso Satanás tentava dizer: você não pode ser uma pastora, uma missionária, você é uma fracassada. E Jesus dizia assim: vai adiante, vai adiante, vai adiante que você vai chegar lá, vai adiante que você vai conseguir. Não importa o que estão te julgando, importa o que eu penso de você. Não importa o que a pastora pensa de você, Laine. Não importa, irmã Cilei, o que eu penso de você. Importa o que Jesus pensa. Se tu está agradando Jesus, pode ter certeza que Jesus vai colocar os olhos na pastora espiritual, que ela vai enxergar virtude, vai enxergar beleza, vai enxergar os frutos bons que você faz para Ele. Porque você tem que agradar a Ele, não a mim. Aleluia a Deus. A minha maior dificuldade, irmãos, a saia está caindo, mas Jesus dá graça. Eu já vou contar um testemunho aí para vocês. A minha maior dificuldade foi obedecer. Uma mulher que não tinha, que tinha total livre-arbítrio para fazer da vida o que queria. Uma mulher que se dissesse hoje, eu vou embarcar no ônibus e vou embora. Não tinha pai, não tinha mãe que impedisse, não tinha familiares, tem conselho tutelar, que até no conselho tutelar eu fui parar, porque eu era rebelde, eu era desobediente, eu não obedecia meus pais. Jesus me fez obedecer a Ele, mas foi em cima de um leito de enfermidade. O meu orgulho tinha que ser mais forte do que tudo. Se eu dissesse para o meu pai: eu vou te obedecer, aquela fama de Rose Valentona, que era uma atribulada, a ovelha negra da família, que hoje é um cordeirinho na presença de Deus, que as pessoas olham para mim e não acreditam o que Jesus fez. Olha que bênção, irmãos, a transformação que Deus está fazendo na minha vida. Eu vou olhar para o apartamento, eu vou olhar para um diploma. Eu tenho diploma ali, irmãos, de manicure, eu fiz curso, Jesus não deixou usar. Jesus disse: vai usar o microfone, vai ajudar as almas que estão perecendo. E no meio desse caminho que eu tinha que passar,
Eu disse para o pastor, eu vou fazer curso na Embeleze de manicure para eu ganhar um dinheirinho extra. Olha o que Deus está falando com pessoas aqui. Porque daí eu vou poder fazer unha e te ajudar a pagar as contas. E eu não entendendo o mistério de Deus. Que Deus tinha me chamado para me limpar o chão da igreja. Que Deus tinha me chamado para eu invadir a igreja. Que Deus tinha me chamado para limpar o banheiro da igreja. Que Deus tinha me chamado para colocar as mãos nos enfermos e eles ser curados. Mas eu queria fazer curso. Eu queria ter dinheiro de qualquer maneira. Mas eu não estava entendendo que a enfermidade veio para me parar. Porque o rebelde paga preço. E aquele que pensa que não vai ler a palavra, que você vai entender o que Deus está falando. Glória! Jesus mandando. E eu não conseguia enxergar. Jesus mandava comida. Jesus mandava. Eu nunca mais esqueço, irmãos, uma experiência que eu tive com Deus, com uma pessoa. Na hora aquela pessoa me decepcionou tanto. Estou pregando com a alma nessa noite. Eu não tinha dinheiro para pagar a conta e a luz da casa. E o pastor não tinha de onde tirar, e nós não tínhamos dinheiro e não tinha de quem emprestar. E eu orei a Deus e fui ter essa pessoa e disse: irmã, tu me empresta dinheiro para me pagar a conta da luz e da água? E justamente naquele dia a irmã estava atribulada. Aquela irmã me emprestou aquele dinheiro, mas a minha vontade, se fosse pelo que eu era, na carne, jogar aquele dinheiro em seu balcão e dizer: eu não preciso de estar passando por essa humilhação. Mas Jesus permitiu passar. Elas, primeiro, irmã, crente paga as contas. Primeiro, o crente vai comprar comida dentro de casa. Primeiro, irmã, crente vai pagar a luz e a água para não ficar passando vergonha. Mas ela não sabia a minha situação e estava apontando o dedo para mim. Mas era uma experiência que Deus estava permitindo. Se fosse antigamente, irmãos, eu nem jogava, eu chutava dinheiro na frente dela. Mas ali Jesus lapidando, para as bênçãos hoje está nas minhas mãos. A minha bênção hoje está aqui. A minha bênção está ali. A minha bênção está aqui. A minha bênção está aqui dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu disse: Jesus, eu não aceito, Pai, uma pessoa ter tanto dinheiro, ser tão arrogante assim. Eu não estou pedindo, Pai. Eu não estou explorando, eu só preciso pagar a conta da luz e a conta da água. Mas Jesus permitiu, irmãos. E por que Jesus permitiu? Porque hoje vocês precisam ouvir esse testemunho. Só que quando Jesus diz assim, irmão José, eu vou te pegar para colocar você na obra, você pensa assim: eu vou pregar em tal lugar, eu vou louvar em tal lugar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, vou ser um crente exemplar, não vou dar mau testemunho, não vou fazer coisa errada, vou ser o anjinho da história. Mas dá tudo errado do que você programa, porque a tua vida não é mais tua, é de Jesus. E Jesus permite tu cair para você se levantar. Jesus permite você tropicar para você estender a mão para o teu irmão e dizer que você precisa de ajuda. Tenho orgulho para ser esmagado nessa noite. O Espírito Santo está revelando aqui. Se Deus me deixasse como empresária, se Deus me deixasse, irmãos, com as condições, a irmã Cirei foi na minha casa, onde tinha 4 banheiros, não era 1, era 4, uma mansão de 2 andares, com suíte, salão de festa, e eu passava o dia esfregando aquela casa. Hoje eu não estaria aqui para dizer que Jesus quebra o vaso e depois ele restaura o vaso e ele faz a obra dele, seja de um jeito, seja do outro, mas a obra acontece. Olha só o que o Espírito Santo está revelando. A irmã Cirei não lembra,
Mas a primeira vez que ela entrou naquela casa, ela levou um queijo e um salame. Lembra, irmã Sérgio? Eu lembro. Eu estava na cozinha das marmitas lá limpando, e você entrou, e eu disse assim: irmã, eu vou ser despejada, não tenho para onde ir. Olha o que Deus faz. Hoje vocês veem a pastora, hoje nós estamos ricos, espiritualmente e financeiramente. Porque aquele tempo nós era pobres, irmãos. Nós vivíamos numa ilusão, acreditando que uma parede vai ser alguma coisa. Minha querida, meu querido, se Jesus não estiver na tua vida, a parede cai. Vai ter como ficar, vai ter como ficar. Se Jesus não estiver na tua vida, o teu carro vai se espatifar lá na BR. Se Jesus não estiver na tua vida, não repreenda, porque a revelação de Deus, a tua moto vai ficar em 2 pedaços. O que tu precisa é ter Jesus na tua vida para você alcançar as bênçãos do Senhor. E é um valente com Jesus. E ninguém brigou aqui com Jesus ainda? Não brigou, irmão Paulo, com Jesus? Eu já briguei com Jesus. Um dia estava chovendo, e muita chuva, e o pastor, olha só, pastor, que Deus está falando. Lembra aquele dia que você subiu em cima desse telhado, uma lona, e os vizinhos ficaram zombando e dando risada? Hoje aqui é a casa do rei. Vai ter como ficar, vai ter como ficar. Hoje eles estão tendo as bênçãos entrando. Hoje eles estão tendo os milagres acontecendo. Hoje eles estão tendo a viravolta que Jesus fez na nossa vida. Mas primeiro a humilhação chegou, para depois Deus fazer algo. E eu muito furiosa, porque eu era muito enjoada com limpeza. Hoje eu não sou mais enjoada, irmãos. Eu sentei na beirada daquela parede ali e disse: Deus, vem assim, irmãos, olha o que Deus está falando. Eu era do mundo, eu tinha tudo. Eu ia para as baladas, eu era feliz. Eu fazia as coisas erradas, nada estava errado para mim. Por que agora eu estou assim? E o pastor disse: não fale nada. E as lágrimas escorriam no meu rosto. Mas eu não estava entendendo que Jesus não estava trabalhando na minha casa carnal, mas estava trabalhando na minha carne espiritual, na minha casa espiritual, na minha carne espiritual. Irmão, mas se a carne não pode ser espírito, nós temos que se santificar, para a nossa carne estar santificada. Nós precisamos de transformação, nós precisamos de libertação, nós precisamos de mudança. O pastor dizia: vou dar dízimo, não dá dízimo não. Não faz isso, vai faltar para o gás, vai faltar para a conta da luz, vai faltar para você pôr o combustível na moto. Meu Deus, que revelação que Deus está trazendo aqui. E eu ia na igreja, sentava bem bonitinha. Sempre fui de pose, tá, irmãos? E gosto de tirar foto com pose. Se já falar das minhas pernas, vão cuidar da língua deles, para de cuidar das minhas pernas, porque das minhas pernas o pastor está cuidando, está dando conta do recado. Não precisa ficar se preocupando com as minhas pernas. Irmãos, eu sentado na igreja, glória a Deus, aleluia. Até pulava no sapatinho, mas a mão fechada, e não queria que o pastor fosse dizimista fiel. Rebelde, precisava ser amassada, precisava de transformação. Quando ele me disse que fez um propósito com Deus, que naquela época era R$10, que ele chegou em casa, que hoje é o fruto dessa casa aqui, eu queria enforcar o pastor. Tudo que mulher de Jó, que você imagina, estava em mim aquele dia. Mas assim, você enlouqueceu. Não sei por que Deus está falando disso. Deus está falando disso aqui nessa noite. Irmãos, só escute a voz de Deus e obedeça, que Deus fará o resto.
que fez um propósito com Deus. Olha só, irmãos, o que é ignorância, o que é falta de sabedoria, o que é falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu disse para ele, você enlouqueceu, nós estamos necessitados, você vai dar 10 reais para a igreja. Naquele tempo, irmãos, 10 reais é como se fosse 1.000 reais hoje. 15 anos atrás. E ele disse, eu tirei meu último e eu dei. Porque eu fiz um propósito com Deus que eu não vou mais pagar aluguel. E a bênção estava preparada. Só que eu não entendia os mistérios de Deus. Nós morávamos de favor na casa da frente. Dali uns dias, nós estávamos cercando o terreno aqui, construindo a primeira casa de todo o loteamento que chamam. A primeira casa que saiu aqui foi a Igreja Missionária Resgatada por Cristo. Promessa, bênção, só que eu não entendi as coisas de Deus. Irmãos, olha o que Deus está falando. De quem que é essa chave aqui? Você que não tem coragem de ser dizimista fiel, você pensa que Deus vai te dar um presente de uma chave de carro? Não se iluda, porque Deus não vai te dar. Não se engane. Primeiro aprenda a obedecer e ser dizimista fiel, ser obediente ao teu pastor, ter reverência à tua igreja, ter reverência à tua família, ter compromisso com Deus, para depois tu pedir alguma coisa para Deus. Mas eu trabalho e compro. Trabalho